herege, 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 herege. Cara, como é que tu vai dizer que a salvação não é de graça? Se em Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Fica calmo, meu querido irmão, mas é isso mesmo que você viu no título do vídeo. Venha comigo e fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos ver na Bíblia Sagrada que a salvação não nos é dada de graça. Olá, povo de Deus, tudo bem? Venha agora e reflita comigo nesse pensamento. Pense comigo, nós vivemos num país que é considerado 90% da população são pessoas cristãs. Então, em qualquer cidade do Brasil que você andar, em qualquer bairro, em qualquer lugar do Brasil, se você perguntar para uma pessoa se ela acredita em Deus, ela provavelmente vai dizer que sim. Pode ser qualquer tipo de pessoa mesmo. Pergunte a um traficante que está dentro de uma favela. Pergunte a uma pessoa que está dentro de um presídio. Pergunte a um ladrão, a um médico, a um motorista, a qualquer pessoa aleatória que você ver na rua. Até pessoas que frequentam centro de umbanda. Você pergunte a essa pessoa e ela vai te dizer que acredita também em Deus. Pergunte a qualquer uma dessas pessoas se ela acredita que uma pessoa boa quando morre vai para o céu e uma pessoa ruim quando morre vai para o inferno. Com certeza essa pessoa vai dizer que sim, que acredita desta maneira. Mas lembre, não esqueça, estamos falando do Brasil, que é um país com 90% da população cristãos. Se dizem cristãos, acreditam em Jesus Cristo. Mas o fato é, se a grande maioria das pessoas no Brasil acreditam em Jesus, acreditam que as pessoas boas vão para o céu e as ruins para o inferno, como classificar os salvos e os perdidos? Precisa haver uma distinção entre essas pessoas. Porque crer em Jesus, a grande maioria diz que crê. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: salvos pela graça mediante a fé, mediante a crença. Então é só nós termos fé e acreditarmos que nós vamos ser salvos? Então como que funciona isso? O que é fé? O que é graça? E agora eu vou te dar um exemplo aqui. Um cantor de funk. Já ouvi muito funk na minha vida no passado. E todos eles dizem que acreditam em Deus. Que quando morre vão para o céu. Mas será que uma pessoa dessas, vivendo na imoralidade, adorando e amando dinheiro, se não se arrepender, ela vai para o céu? Do jeito que ela está hoje, a vida que ela leva hoje, o que você pensa a respeito? Segundo a Bíblia, queridos irmãos, eu entendo que não. E não estou aqui condenando nem julgando nenhum cantor desses ou a vida de alguém. Estou só dando um exemplo para ficar mais claro para você. Podia ser um cantor de sertanejo, podia ser qualquer pessoa. E por isso eu coloquei no título do vídeo: a salvação não é de graça. Graça, queridos irmãos, é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, que veio aqui nessa terra, morreu por nós e nos dá a oportunidade de um dia estarmos com Ele. Ele já fez tudo. A salvação está em nossas mãos, é somente nós aceitarmos. Mas aceitarmos envolve uma mudança da nossa vida, envolve coisas que precisamos fazer para herdar os céus. Nada é de graça. E agora nós vamos ver duas coisas que nós precisamos fazer para herdar o reino dos céus. A primeira coisa nós precisamos fazer de imediato. Aqueles que podem, precisam e devem fazer. Porque senão não herdarão o reino dos céus. E não sou eu quem digo, queridos irmãos. É a Bíblia Sagrada. E se você está gostando do tema do vídeo, do assunto do vídeo, se o Espírito Santo está falando com você, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o like. Comente aqui no vídeo, porque isso ajuda demais, queridos irmãos, no crescimento do canal. João capítulo 3, versículo 1 em diante, conta-se a história de um fariseu que foi conversar com Jesus Cristo. Lembrem, já falamos em outros vídeos que os fariseus eram pessoas que guardavam rigorosamente a lei de Moisés, seguiam rigorosamente as tradições de homens. Mas este homem foi conversar com Jesus. E ele disse para Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas maravilhosas que tu faz se Deus não estiver com ele. E olha a resposta de Jesus para ele, queridos irmãos, no versículo 3. em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus diz em verdade, quer dizer que é algo muito importante o que ele está querendo dizer.
o que ele está querendo ensinar. E aí o fariseu então ficou confuso. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus no versículo 5 explica com mais clareza: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por essa mensagem reveladora da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui que é a Bíblia quem fala, não é eu quem falo, queridos irmãos. É da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aí, queridos irmãos, que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para herdar o reino dos céus é nascer da água, é ser batizada. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Por que Jesus falou quem crer e for batizado será salvo? Porém, quem não crer não será salvo, mas não citou quem não se batizar não será salvo. Porque terá ocasiões, queridos irmãos, que pessoas não vão conseguir se batizar a tempo, e mesmo assim serão salvas. Como, por exemplo, o ladrão da cruz. Ele entregou a sua vida para Jesus no final da sua vida, e não teve a oportunidade de se batizar. Mas mesmo assim foi salvo. Mas isso, queridos irmãos, é uma exceção. Quem pode se batizar precisa se batizar. Quem tem condição, quem tem saúde para ir até as águas e ser batizado, tem sim que fazer, porque senão não herdará o reino dos céus. E isso daqui eu falo sem nenhum medo de errar, queridos irmãos, porque a Bíblia é clara em falar sobre esse assunto. O próprio Jesus, sem cometer nenhum pecado, ele se batizou para nos dar o exemplo. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Qual é então o significado e a importância do batismo? Quando nos batizamos, estamos mostrando em público para as pessoas que estamos decidindo morrer, sermos sepultados com Jesus Cristo para a velha vida e agora começarmos uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. É simples, queridos irmãos. Quando entramos nas águas, mostramos para as outras pessoas: bom, agora eu vou trilhar um novo caminho. Se eu andava por esse caminho, uma vida de idolatria, uma vida de imoralidade, uma vida de bebedice, uma vida contrário ao que a Bíblia ensina, agora eu estou decidindo para mim mesmo começar a andar por esse caminho. Estudar a Bíblia, ter uma comunhão com Jesus Cristo através da oração, testemunhar sobre o que Jesus Cristo fez na minha vida. E será porque eu segui esse caminho agora com Jesus Cristo, eu não vou cometer mais as coisas que eu cometia quando andava nesse caminho? Nós precisamos, queridos irmãos, morrer para a vida antiga. Mas sabemos que nós somos pecadores, fracos, e que nessa vida que vamos seguir agora com Jesus Cristo, em muitos momentos nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos fracassar, mas Cristo vai estender a mão para nós, nós vamos nos levantar, nós vamos continuar na caminhada, só que agora com novos pensamentos, pensando no céu, pensando na nossa vida quando Jesus Cristo voltar e purificar esse mundo, pensando em levar pessoas para Cristo, pensando em crescer cada dia mais no Espírito Santo, na transformação do nosso caráter. Nessa nova caminhada, vamos buscar viver uma vida espiritual e não uma vida carnal que nós vivíamos no passado. Vemos aí, queridos irmãos, a primeira diferença clara entre as pessoas que decidem seguir a Cristo Jesus das pessoas do mundo que só dizem que creem em Jesus Cristo. Muitas dessas pessoas do mundo que estão pelo mundo afora, que dizem que creem em Jesus Cristo, elas não vão se batizar, elas não vão mostrar em público que decidem viver agora uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. E aí está a primeira grande diferença da pessoa que vai ser salva e da pessoa que não vai ser salva. Tá, mas então só o batismo nos salva? Porque se for assim, qualquer pessoa do mundo que tu citou lá no início, traficante, de umbanda, médico, advogado, qualquer pessoa que decidir se batizar em águas, tá tudo certo, tá tudo pronto. Essa pessoa vai receber a sua salvação. Também, queridos irmãos, não é só isso. As pessoas que desejam alcançar a salvação também precisam nascer do Espírito, que é a segunda coisa que Jesus falou. Porque se não fosse esse o caso, todos os cristãos se salvariam também. Porque todos os cristãos se batizam, a maioria deles se batiza. Então só o batismo não é um sinal de salvação, porque sabemos que muitos cristãos pelo mundo vão se perder. Vão perder a sua salvação, mesmo tendo se batizados,
Por quê? Porque não nasceram do Espírito, que é o que Jesus nos pede. E nascer do Espírito, queridos irmãos, é o que chamamos de o processo da santificação. E isso não é de um dia para o outro. Depois que nós batizamos, entregamos a nossa vida a Jesus, nós levamos a nossa vida toda nesse processo de santificação. Mas esse processo precisa acontecer. Esse nascer do Espírito indica que nós vamos ser pessoas diferentes de pessoas que nós éramos no passado, queridos irmãos. A partir de agora nós vamos buscar incessantemente o Espírito Santo de Deus. Porque sabemos, já falei muitas vezes aqui no canal, que sem o Espírito Santo de Deus não vamos herdar o reino dos céus. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Precisamos dele para entender que estamos em pecado e assim confessarmos os nossos pecados a Deus e sermos purificados. Nascer do Espírito, queridos irmãos, é agora viver uma vida de completa comunhão com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia, através de confessar os nossos pecados a Deus. Nascer do Espírito é termos prazer em estarmos na presença de Deus, assim como você tem prazer em estar na presença da sua família, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu neto. Assim você tem que desejar estar junto com Deus, ser um amigo dele. Vemos que Jesus, queridos irmãos, estava sempre se retirando para lugares isolados para estar em oração. E foi com a oração que ele venceu as tentações do diabo. Nascer do Espírito indica que não mais vamos cometer pecados. Claro que não, queridos irmãos. O único que não cometeu pecados nessa terra foi Jesus Cristo. Nós vamos sim cometer pecados até a volta de Jesus. Mas nós temos que pecar menos do que pecávamos antes quando conhecemos Jesus Cristo. Se eu vivia numa vida de completa imoralidade, palavras impuras, pensamentos impuros, desejos malignos, bom, agora eu tenho que me analisar, olhar o tempo que já estou ao lado de Cristo Jesus e ver se eu estou melhorando nesses aspectos que eu sou mais tentado pelo diabo. Estou pecando cada vez menos no meu dia a dia? Se na minha vida passada eu era um completo idólatra, bom, agora eu tenho que me analisar e ver, será que eu estou crescendo e deixando de ser um idólatra das coisas desse mundo? Porque a idolatria, se não é feita ao nosso Deus, é feita ao diabo. Não tem meio termo. Bom, será que eu estou deixando de adorar as coisas desse mundo? Estou cada vez mais adorando a Deus? Nascer do Espírito é crescer em conhecimento e colocar em prática em nossa vida esse conhecimento. Será que a cada dia eu estou aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo como Jesus Cristo era guiado, usando os meus dons que Deus me deu para levar a mensagem às outras pessoas? Será que eu estou fazendo isso na minha vida? É o que nós temos que nos perguntar. Nascer do Espírito é entender que nós somos fracos e pecadores e dependemos da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Precisamos dele para tudo. Precisamos estar de joelhos diante dele. Precisamos negar o nosso eu, tomar a nossa cruz, viver como ele vivia aqui nessa terra, lutar para isso, ser amigo de Deus falando, Pai, eu não gosto das coisas espirituais, se realmente eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de estar de joelhos diante de Ti, eu não gosto de estar na Tua presença, mas eu quero agora começar a gostar, me ajuda, tira o amor que eu tenho por esse mundo de pecado aqui, me ajude a amar a Ti, o céu, a nova terra, pensar mais nas coisas espirituais. Isso, queridos irmãos, é nascer do Espírito. Meu querido e minha querida irmã, a salvação nos foi dada por Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Hoje, nós temos a oportunidade de aceitar essa salvação, mas ela não vem de graça. Tem coisas que nós precisamos fazer para irmos para o céu. E nós vimos hoje que a Bíblia nos mostra isso. O primeiro passo é nos batizarmos para mostrarmos para o mundo que estamos deixando agora a vida antiga e começando uma nova vida, morrendo com Jesus Cristo. Se você, querido irmão, ainda não tomou a decisão de se batizar, o dia é hoje. O momento é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tem a oportunidade de se entender o plano da salvação, entendeu sobre o mal, entendeu que Jesus veio a essa terra e destruiu com o mal, veio morrer por você.
ressuscitou no terceiro dia, agora ele vive e reina nos céus intercedendo por nós, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Você entende isso? Então chegou a hora de você se batizar em águas, passar por esse ritual, começar agora uma nova vida, matar o seu antigo eu e viver agora ao lado de Cristo Jesus. Mesmo que você fale, que você erre, que você tenha os seus pecados, que você lute, o importante é lutar contra esses pecados. O importante é estar de joelhos diante de Jesus, clamando a Ele, pedindo forças para vencer esses pecados. E se você for sincero e estiver se inclinando para as coisas espirituais, Deus vai te dar a vitória sobre os seus pecados. Amém, queridos irmãos? E o segundo passo é nascer do Espírito, e isso é com o tempo. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e Ele vai nos ajudar a nascer do Espírito, mas temos que fazer também a nossa parte, nos esforçar para estudar a Bíblia. Quando tem dois caminhos à nossa frente, um caminho está o celular e os prazeres do mundo, as redes sociais, o outro está a Bíblia Sagrada. Qual que você vai escolher? Eu sei que é mais prazeroso para nós escolhermos o celular, as coisas prazerosas desse mundo. Eu também tenho essas lutas, mas nós temos que saber tirar tempo para Deus, muito mais tempo para Deus do que para as coisas do mundo. As coisas do mundo em segundo plano. Vermos o nosso celular coisas que nos edificam, que nos ajudam a crescer, claro, não coisas que vão nos afastar de Deus, mas por último, escolher as coisas espirituais. Essa é a parte que nós temos que fazer. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E se você tomou essa decisão, nós vamos orar juntos agora. E Deus vai fazer essa transformação na nossa vida. Amém, queridos irmãos? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado por esse ensinamento maravilhoso da Tua Palavra. Vimos aqui que a salvação não é de graça, querido Deus. A Tua Palavra nos mostra. Precisamos fazer duas coisas. Uma é nos batizarmos e a outra é nascermos do Espírito. Que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão de quem não tomou ainda de se batizar em águas. E depois, com a Tua ajuda, nascer do Espírito para podermos herdar o reino dos céus, Pai. Nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo. Não deixa mais ficarmos presos a esse mundo de pecado, querido Deus. Eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti, meu Deus. Cuida da noite de cada irmão que está aqui comigo. Proteja, que os Teus anjos possam estar ao lado deles, ajudando, cuidando, falando a Tua vontade aos ouvidos dele, e que não venham endurecer o seu coração, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se essa mensagem tocou o seu coração, se o Espírito Santo falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente aqui no vídeo. Queridos irmãos, isso ajuda demais no crescimento do canal. Dá muito trabalho fazer os vídeos aqui, embora eu gosto muito, eu me dedico muito, mas tudo que eu te peço é se inscreva no canal, porque isso ajuda no crescimento. Também considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro do canal, ajuda essa obra a crescer e ainda você receberá uma Bíblia missionária. Considere, ore a Deus e veja o que Ele diz. Uma boa noite, queridos irmãos, uma boa tarde ou uma boa manhã, dependendo da hora que está vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus.